Oi, eu sou o Caio, sou psicólogo e hoje eu quero trazer para vocês algo que eu tinha falado no outro vídeo que eu queria estar fazendo aqui nesse canal, que era pegar aqui o livro, né, Tornar-se Pessoa, do Carl Rogers, e acabar fazendo um pouquinho mais a fundo sobre ele, sobre os capítulos específicos, né, em um formato mais ou menos como se fosse uma aula, né? Então, eu tô aqui novamente trazendo Tornar as Pessoas do Carl Rogers, especificamente nesse daqui. Estou trazendo o capítulo 2 e eu pretendo trazer algo mais ou menos parecido com uma aula, né, para esse vídeo. E por isso, acabei aqui até trazendo um pequeno quadro, né, uma pequena lousa, para que seja um pouquinho mais fácil de acompanhar. Talvez fique difícil um pouquinho para mim apontar aqui as coisas, porque o quadro está na minha frente, né? Não é igual uma sala de aula que o quadro fica aqui atrás, eu consigo olhar para trás facilmente. Não, está aqui na frente, porque senão, se eu colocar ali atrás, vai ficar difícil a visualização para vocês, né? Mas eu imagino que aqui vocês consigam ver numa boa, né? Deixa eu até empurrar um pouquinho mais aqui, né? Que é dar um pouquinho mais de espaço para mim, né? Vamos me posicionar um pouquinho melhor aqui. Então, bom, o que fala esse segundo capítulo do Tornar-se Pessoa do Carl Rogers, né? Primeiramente, ele vai aqui da página 35 até a página 44, né? Então são aproximadamente 9, 10 páginas ali, né, para a gente estar lendo esse capítulo. É algo bem rápido, bem curto, e ele vai trazer ali, eu diria que um início, uma introdução para as ideias ali do Carl Rogers, né? Então, quando a gente fala de Carl Rogers, a gente está falando de psicologia humanista, em específico, a humanista na abordagem centrada na pessoa, né? Que é a abordagem específica ali do Carl Rogers. Então, a gente tem que ter essa noção de que toda essa aula que a gente vai ter aqui agora, ela vai ser focada para a psicologia humanista na abordagem centrada na pessoa em específico, tá? Então, psicanálise comportamental, outras abordagens não estão aqui abordadas nessa aula. Mas bom, quando a gente inicia esse capítulo, ele fala sobre o como ele era, como tinha o pensamento dele antes dele desenvolver essa abordagem, né? Então ele se questionava primeiro, né? Que eu coloquei aqui o X. Como que ele vai curar? Como que vai tratar ou mudar o comportamento ali de um paciente? Essa era a preocupação dele antes dessa abordagem. E com o passar do tempo, ele acabou mudando um pouco essa forma com que ele via a psicologia. E aí ele mudou a forma para como proporcionar ali uma relação em que a pessoa ali ela consiga se desenvolver ou consiga buscar o próprio conhecimento de uma forma ali mais pessoal, que ela consiga fazer isso individualmente. E quando eu falo individualmente, eu não falo que é sem ali a terapia, né? Claro, a gente vai estar ali como um facilitador para aquela pessoa, mas eu digo no sentido que a gente não vai guiar aquela pessoa, a gente não vai ensinar para ela o que ela tem que fazer. Essa pessoa que vai buscar a própria forma de fazer isso. A gente só está proporcionando ali uma relação para que essa pessoa consiga isso com mais facilidade, né? E aí, né, quando a gente coloca aqui, como proporcionar uma relação? O que é essa relação? Que relação é essa que ele fala? E aí eu coloquei aqui do lado, né? Então, a relação ali no começo, ele vai trazer três características que são ali essenciais para que a pessoa consiga se desenvolver ali de uma forma mais fácil, né? Então a primeira forma que ele traz é ser genuíno, né? No começo ele fala ser genuíno, depois ele vai começar a falar que é congruência, né? Ele vai colocar um outro nome nisso, mas nesse capítulo em específico ele apenas fala em ser genuíno. E o que é ser genuíno? É você entender
e aceitar os seus próprios sentimentos e os seus próprios comportamentos. E aí você me pergunta, mas Caio, como assim eu tenho que entender e aceitar eu mesmo, sendo que a gente está falando do paciente? E aqui fica muito simples da gente entender. Quando a gente está ali numa sessão de terapia, pode ser que o paciente traga alguma coisa em que a gente simplesmente vai discordar com ele, vai achar que ele está fazendo ali alguma coisa que está sendo prejudicial. E está tudo bem a gente se frustrar em relação a isso. Então a gente tem que entender que a gente também somos seres humanos e que a gente também vai ter sentimentos, né? Vai ter um dia que a gente vai estar ali mais triste e tá tudo bem a gente sentir aquela tristeza, não precisamos demonstrar que somos a pessoa mais feliz no dia para aquele paciente. A gente tem que aceitar ser nós mesmos. A gente tem que aceitar quem nós somos para depois aceitarmos o outro, certo? Então, essa questão é a gente ser nós mesmos, não se esconder. Porque é algo que acaba transparecendo para o paciente também. O paciente sabe quando a gente está sendo falso. Por conta disso, muito importante a gente ser congruente com nós mesmos. Congruente com a nossa experiência, com os nossos sentimentos e com a nossa forma de existir no mundo, né? E a segunda, né, consideração que ele fala é a consideração positiva incondicional. Nesse momento, né, ele ainda não fala em consideração positiva incondicional. Ele fala de aceitação, da gente aceitar o paciente. E quando a gente fala de aceitar o paciente nesse sentido, a gente fala no sentido de que, como eu dei o exemplo anteriormente, o paciente pode trazer ali alguma coisa que a gente não concorde ou que a gente acha que está sendo prejudicial. E, claro, a gente pode sentir aquilo, a gente tem que ser congruente com nós mesmos. Mas a gente também tem que aceitar o paciente como uma pessoa que é ela mesma, né? Que é uma pessoa própria, não é nós mesmos. Então, ela vai tomar decisões que não seriam aquelas que a gente iria tomar, ela vai ter opiniões que vão ser divergentes da nossa, ela vai ali fazer um monte de coisa que na nossa cabeça pode não fazer sentido, pode não ser o ideal, pode, enfim, várias coisas, mas a gente tem que aceitar aquela pessoa como ela é, independente se a gente julga aquilo que ela está fazendo como certo ou como errado. E isso pode ser algo muito difícil, principalmente quando a pessoa faz algo que a gente considera errado, né? Que na nossa moral é visto como algo errado. Mas faz parte ali da relação terapêutica. E a terceira, né, é a compreensão empática. O que é a compreensão empática? O paciente fala pra gente que está sofrendo ali num término de um relacionamento e tudo mais. Ele começa a falar sobre todo o sentimento. Não cabe a nós julgarmos aquilo que essa pessoa está trazendo, dizendo que aquilo que ela está sofrendo não é tanta coisa, né, que está sofrendo à toa ou qualquer coisa do tipo. Então, nós devemos ali, naquele momento, observar essa pessoa, tentar se colocar no mesmo local, tentar entender, ter uma certa empatia. Então, é muito importante a gente parar para pensar que a gente precisa ver como se a gente fosse outra pessoa. E é muito importante essa parte do como se, porque nós não conseguimos sentir como aquela pessoa sente. A gente só pode ali imaginar como aquela pessoa se sente e tentar chegar o mais próximo possível daquilo, né? E por isso é sempre importante a gente sempre questionar para o paciente se a forma com que a gente entendeu aquilo que aquela pessoa falou é a forma que realmente foi dita. Porque às vezes a gente vai interpretar de uma forma errada, a gente não vai entender o real motivo da dor daquilo, né? Então a gente tem que tentar entender aquilo, tentar sentir aquilo que aquela pessoa está sentindo, como se fosse a pessoa, mas não sendo a pessoa de fato, porque não tem como ser a pessoa de fato, certo? Então essas três são as principais características para a pessoa ali conseguir se desenvolver na relação terapêutica.
E aí a gente se pergunta, né? Mas tá bom, eu tenho essas três coisas. E agora? Agora cabe ao indivíduo conseguir ali se descobrir, se desenvolver por si só. Porque Carl Rogers ele fala que o indivíduo ele tem ali, ele é propenso a caminhar ali em direção, né, a um desenvolvimento ali, por exemplo, né, a tornar aquela pessoa que ela realmente é, dela acabar se expandindo e se desenvolver ali de uma forma com que ela acha que ela deveria ser, né? Ela conseguir adquirir o que mais para frente vai acabar ele trazendo, que é o eu ideal, né? A gente vai conseguir ali uma distância bem menor do eu real e do eu ideal. Então, o indivíduo, ele fala que não apenas o indivíduo, mas todos os organismos vivos, eles são propensos, né, a conseguir se desenvolver de tal forma, de avançar, evoluir de tal forma. E é algo que a gente apenas vai ali impulsionar, fornecer essa relação, esse jeito terapêutico para que essa pessoa consiga ali desenvolver essa habilidade. Não desenvolver porque essa habilidade já está desenvolvida dentro dessa pessoa, mas ela consiga libertar, né, aquela potencialidade que ela tem. E isso ele traz que não é apenas para a relação terapêutica, mas todas as relações sociais. Então, a relação entre filho e mãe é uma relação e pode ser aplicado isso. Uma relação de professor e aluno pode ser aplicado. De coronel ali para um soldado pode ser aplicado. Toda relação em que precisa ali em que uma pessoa precisa estar se desenvolvendo, precisa estar ali é, adquirindo mais suas potencialidades, isso pode ser aplicado. É uma questão ali que já está em nós e que às vezes a gente acaba resguardando aquilo, escondendo aquilo de nós mesmos por uma defesa psicológica, que é algo que ele sempre traz. Então, tudo essa ambientação que a gente vai fazer ali no momento da terapia, da gente ser congruente com nós mesmos, da gente ter uma consideração positiva e condicional e da gente acabar tendo uma compreensão empática, tudo isso vai dar uma ambientação para que o paciente consiga se desenvolver, porque ele já tem essa potencialidade de se desenvolver por si só, isso é algo inato, e, né, acabar ali resolvendo, solucionando ali a própria problemática que ele está trazendo. Então nós não somos ali solucionadores de problemas, a gente não vai ali encontrar o como curar, como tratar ou como mudar a pessoa. A gente vai ali, né, desenvolver uma relação em que a pessoa consiga se desenvolver por si só, certo? Mas bom, esse capítulo é um capítulo curto, né? Ele tem apenas 9, 10 páginas, mais ou menos, mas é algo que é muito importante para a gente acabar introduzindo a ideia ali do Carl Rogers. Então, eu espero que esse formato de vídeo novo aí que, né, fica mais parecido com uma aula, espero que tenha sido bom para vocês, espero que tenha dado para entender. Inclusive, estou aberto para dicas, né? Caso vocês achem que a minha lousa deva mudar de alguma forma, ou se vocês preferem sem uma lousa, né, que eu fique mais centralizado aqui. Mas, enfim, vão me colocando aí as opiniões nos comentários, porque um desejo meu realmente é de acabar dando aula algum dia. E isso daqui para mim é um tipo de experimento. E é ali a introdução para uma série de vídeos que vai ser ali desvendando um pouquinho mais aqui, né, as ideias do Carl Rogers nesse livro aqui, Tornar as Pessoas, tá? Mas, enfim, como eu disse antes, me digam o que vocês acharam e espero que isso tenha conseguido contribuir com vocês, tá bom? Então, vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!